Olá, turma. Continuando o assunto, né, do reino plantar e do grupo das plantas, o reino das plantas, nós vamos continuar hoje com o assunto da aula passada. Só que um novo grupo eu vou começar a falar. A aula passada eu falei sobre as pteridófitas e as briófitas. As briófitas foram as primeiras plantas terrestres, com a característica muito simples. Ela tem rizóide, filóide e cauloide. Logo em seguida fomos para as pteridófitas, que foram as primeiras plantas com sistema vascular, né? São as plantas vasculares, mas elas não têm semente. Elas têm raiz, caule e folha. E quem vai ajudar a elas se desenvolver, as duas, elas dependem da água, né? As briófitas dependem mais da água em lugares úmidos e as pteridófitas também dependem da água e locais úmidos. Com muita ou pouca luz, ela consegue se desenvolver. Já as pteridófitas também, elas têm outra curiosidade. O ciclo reprodutivo dela é por meio de esporos, que ficam logo abaixo da folha. Indo agora para o grupo da gimnosperma, nós conseguimos ver que ela tem uma característica totalmente diferente das outros dois grupos que a gente tinha visto na aula anterior, né? Nós vimos que as briófitas elas chegam até 5 centímetros, a gimnosperma, ou as pteridófitas, desculpa, as pteridófitas, elas são arbustos, já são menores, mas a gimnosperma ela já tem uma característica de ser plantas gigantes, plantas grandes. Por quê? Porque elas conseguem fixar o solo, elas já vão aparecer com sementes, raiz, caule e folha. Vamos ver também a característica do grupo das gimnosperma. Elas são sementes nuas, isso quer dizer o quê? Que elas têm uma semente que não tem um encorpado, não tem uma fruta que cubra aquela semente. Como a gente pode ver o abacate, como a gente pode ver a maçã, que a semente da maçã ela está dentro da carne. A semente do abacate também está dentro da carne. Então, elas são sementes nuas. A semente ela está no lado de fora, até porque ela não tem fruto. Mas ela tem o que? Elas são pluricelulares, são formadas por milhares de células, são eucariontes, então isso quer dizer que ela tem uma função, ela tem um núcleo organizado. São autótrofas porque elas produzem seu próprio alimento, elas são fotossintetizantes, elas precisam da luz para que ocorra a troca de nutrientes, para que ocorra a fotossíntese. Tem habitat totalmente terrestre e elas são características de clima frio. Eu falei antes que elas possuíam também raiz, caule e um tipo de tronco, né? Que é o caule. E tem vários tipos de gimnosperma que tem troncos diferentes. E aí a gente vai ver lá no final da aula. E suas folhas que têm o formato de agulha. Isso também a gente vai ver uma característica muito desse grupo. A outra são que elas são as fanerogmas. Elas têm órgãos reprodutores. Independência total, ela não depende da água para fecundação. Nas briófitas e nas pteridófitas a gente viu que precisa da água para que ocorra essa reprodução. A aquisição dela foi evolutiva. Elas começaram a produzir sementes, que são as espermatófitas. Que essas sementes a gente vai ver aqui logo depois desse slide. Ela tem as sementes espermatófitas, são os gametas, são os órgãos reprodutores delas, que são os estróbilos, cones ou inflorescências. A gente vai adotar o nome de cones ou estróbilos. Não achem estranho, eu sempre vou estar falando isso. Quando eu falar de estróbilos, cones ou inflorescência, eu vou estar falando dos órgãos reprodutores das gimnospermas. No Brasil, essa inflorescência, esses órgãos reprodutores, a gente costuma chamar de pinha. Não é a nossa pinha aqui do Nordeste, é a pinha lá do Sul. Quando eu mostro aqui, ó, os estróbilos são esses
olha aqui a seta. Os estróbilos são esses espaçozinhos que tem um e outro. Aqui dentro vai ter a semente, que vai ser o pinhão. Olha ela aqui, ó. Logo aqui em cima, tá vendo? Ele descascado. E elas não produzem frutos e nem flores. Até porque já vai pertencer a outro grupo. Então, as briófitas, elas não têm raiz, caule e folhas. Elas têm rizóide, filóide e cauloide. As pteridófitas, elas já possuem raiz, caule e folha. As gimnosperma, ela já tem raiz, caule, que o caule tem a diferença de grande, de mais largo. Caule, folha e o principal característica dela é ela tem as sementes, as inflorescências. A reprodução dela, ela vai ter a presença de pólen. Gente, essas gimnosperma, que geralmente ela vai estar no sul do Brasil, na região sul e sudeste, que são as regiões mais frias do país, porque ela tem uma característica própria para a reprodução e é muito interessante. Eu quero que vocês prestem atenção nesse processo de reprodução dela. Essa presença de pólen é que vai conseguir levar para alguns e a lugares mais distintos e mais distantes com a ajuda do vento. Até porque o pólen ele é muito leve. Então, quando o vento bater, a correnteza do vento bater, ele vai conseguir ir junto com a correnteza. E isso, como ela não tem flores, então, mas ela, o dá interessante a ela, o que é interessante dela é que ela possui pólen. A outra coisa é que ela precisa muito dos agentes polinizadores, que é o vento e os animais. Esses animais, eles têm uma característica linda que eu vou explicar para vocês, e super interessante e inteligente. Vocês sabem que a natureza elas tem artimanhas inteligentes para conseguir resistir ao tempo, à evolução do tempo, à evolução do ambiente. Essas sementes, elas são as estruturas que surgem logo após a fecundação. Eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Aqui eu botei uma figura de polinização pelo vento da gimnosperma. Eu coloquei uma araucária. Essa planta ela fica também lá no sul do país. A gente pode ver ela aqui, mas ela não é endêmica, ou seja, ela não é da nossa região. Ela é da região sul e sudeste, regiões frias. E nós temos aqui do lado um pinhão, né? Nós temos aqui a casca, essa parte de fora, e o embrião. Gente, o embrião vai ser a semente. O embrião, ele só vai aparecer depois que for fecundado. Ele não tem como aparecer antes. A outra característica também é a dispersão por sementes. Gente, eu falei a vocês que poderia ser por pólen, né? Isso, que é agente do vento, agente de polinização, o vento e os animais. Olha, os ventos, ele pode levar o pólen. As aves também podem levar o pólen. Assim que ela tocar, esse pólen, assim que ela tocar em qualquer parte da planta, que seja perto dos estróbilos, eles vão cair, eles vão soltar. E aí pode cair ou nas costas do animal, na parte dorsal do animal, ou então ele pode ir na pata, na asa, e quando ele for voando, ele consegue levar esse pólen para lugares distantes. Que óbvio que a planta não tem como ela sair dali para ela se reproduzir. Então ela vai precisar desses agentes polinizadores, o vento e os animais. Eu coloquei aqui também que existem animais que ajudam na dispersão de sementes. Aí, veja só, aqui a gente tem a gralha azul. Ela é uma ave muito esperta, muito inteligente. O que é que ela faz? Ela retira lá a pinha, uma bagazinha da pinha, e aí uma baga, que dentro dessa baga vai ter uma semente. Por que uma semente? Porque ela foi fecundada. Então ela vai ter um embrião que foi fecundado. Ela vai ser uma pinha. Ela vai tirar uma pinha. Esse embrião, essa parte que ela tirou, ela vai guardar, vai levar e vai enterrar em outro local. Por que ela enterra?
porque logo depois ela vai pensar o quê? Se faltar alimento para os meus filhotes, eu volto aqui para buscar. Só que aí o tempo vai passando e a semente ela vai germinando. E quando a gralha azul volta, geralmente já surgiu um araucária, já surgiu um pinheiro, já surgiu uma gimnosperma. Repetindo, eu até coloquei aqui na figura em que a gralha azul é uma ave inteligente, teria hábito de enterrar os peões para no tempo do inverno ter um estoque de comida. Ó como elas são inteligentes. Então é o processo que a gralha faz de sobrevivência, tanto para sobreviver ela como para os filhotes, para as outras aves. Então ela enterra, geralmente na época de que ele floresce, não, na época que ele germina, que é o pinhão. E quando a pinha, ela retira uma pinha e esconde. Quando passa um tempo que ela vai buscar, já virou um pinheiro, já virou uma árvore, já virou uma gimnosperma e não tem como ela conseguir mais esse alimento. Ela é um dos fundamentais, porque ela consegue ir para várias, ela é um dos dispersores de sementes fundamentais na região sul. Por quê? Tanto pela leveza que ela consegue ir em lugares mais altos, porque as gimnospermas elas são altas, a gente tem gimnosperma com tamanho de 100 metros de comprimento e da altura, e aí ela consegue voar bem alto. Ela voando bem alto, ela consegue também dispersar essa semente, ela tem a facilidade para dispersar essa semente em outros locais. A outra coisa aqui, os tipos de gimnosperma. Nós temos o primeiro quadrinho aqui, nós temos a araucária, que vocês podem ver que ela tem um tronco, né? Ela é bem alta mesmo. Ó, o tamanho dela, a diferença de tamanho dela para o tamanho do poste, né? Vocês conseguem ver que é bem diferente o tamanho. Ela é bem alta, ela é bem grande, porque foi isso que favoreceu. Vocês podem ver que ela não tá, nenhuma dessas três plantas elas estão próximo à água, né? Elas estão próximo a outras plantas, mas não à água. A gente tem o pinheiro também, conhecido, que lá na região sul o pessoal também coloca para árvore de Natal ou cria ele para usar, para ele desenvolver e quando chegar no Natal tá usando o pinheiro, que é a nossa árvore de Natal artificial, que tem gente que monta, né? No final do ano a gente monta aquela árvore que ela tem o formato de um pinheiro. E ela, se ela fosse verdadeira, ela seria uma gimnosperma. E aqui a gente tem a sequoia. Ela, ela é muito grande. Ela tem cerca de 100 metros de largura e altura. Ela é muito larga. Você pode ver que o rapaz, ele tá aí bem pequenininho. Gente, essa gimnosperma, ela tem uma facilidade muito grande em desenvolver. Mas, como eu já havia dito, diferenciando das outras, ela não precisa tanto da dependência de água. Elas são muito independentes. Elas precisam muito do vento e dos animais, não da água e do vento como nas briófitas e pteridófitas. Até a próxima aula. E aí, muito obrigada pela atenção. Beijo.